Clotilde, deixa eu ver a pergunta que eu vou fazer a você agora. Como a escritora Clotilde percebe o interesse das pessoas pela literatura de cordel que te inspirou na feitura do livro, no estilo novela, né? A Botija, e como foi o processo de construção e criação desse livro, que foi ganhador do prêmio Câmara Cascudo da Prefeitura Municipal de Natal no ano de 2000. É importante a gente resgatar isso aí, certo? É um livro que é vencedor desde o nascedor, desde lá de trás, e que hoje já vendeu mais de 40 mil exemplares, né? Certo? Quase 40 mil. Quase 40 mil. Pois é. O que é difícil, né? Né? Mas para um autor potiguar, mas tá isso aí. Bem como o livro de literatura infanto-juvenil Natal, A Noiva do Sol, que ambos são adotados por um grande número de escolas em cidades brasileiras. Salientando que os meus foram muito bem aceitos pela crítica literária nacional e são sucesso de venda junto ao público. Na sua opinião, quais as causas desse seu sucesso? Além, é claro, do excelente conteúdo literário dos mesmos, né? Certo? E também gostaria, se você fica a seu critério aí, logo após você fazer essa dissertação, se você quiser ler algum poema seu, algum trecho aí, certo? Fique à vontade. Ok, eu tenho aqui umas coisas que eu quero dizer. A primeira delas é que vocês me encontram nas redes sociais. É só botar Clotilde Tavares no Google que aparece um monte de coisa, porque eu tenho blog, eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, o escambau. E tem um canal no YouTube chamado Clotilde Comenta, onde eu falo sobre literatura, cinema, séries e assuntos variados. Tem mais de 60 vídeos no ar. Então você vai lá e escolhe, tem lá o nome dos escritores, o assunto dos vídeos. Isso aí para não esquecer. Que eu esqueço de dizer, eu faço um bocado de coisa mesmo, e chega uma hora que eu termino me esquecendo de coisas. A pessoa disse, você nem falou nisso, como o Salizete disse, você nem disse que estava fazendo história. Quando eu completei 70 anos, em 2017, eu inventei, em vez de fazer uma festa, eu digo, eu vou fazer um bocado de coisa para comemorar os 70 anos. Umas coisas que eu nunca fiz. Aí, uma delas, inclusive, foi eu morria de medo d'água. Eu tenho origem no Cariri. Eu nasci em Campina Grande, mas minha família materna é toda do Cariri, da Paraíba. E eu digo que sou raciada com bode e morro de medo de água. E eu entrava, eu saía assim, final de semana, o povo todo entrando na piscina, não tinha quem fizesse eu entrar. Eu ficava só na pose. Eu digo, vou aprender a nadar. Quando eu completei 70 anos, fui para aula de natação, aprendi a nadar. Não aprendi crawl, nem nada, borboleta, nem nada, os estilos, mas já entro na piscina e vou de um lado para o outro sem medo de me afogar. Ou seja, estou contrariando minha natureza de bode. E entre essas coisas que eu quis fazer com os 70 anos de idade, eu inventei de fazer o Enem. Eu digo, rapaz, será que eu ainda me saio bem num negócio desse, num exame desse, num vestibular, numa coisa dessa? Porque as pessoas tinham comentado, eu digo, qualquer dia eu faço um concurso desse. Isso aí você não passa não, porque isso aí é tudo... Só quem passa é o povo novo, que tem uma metodologia. Eu digo, pois eu vou passar no Enem. Aí passei, fiz o Enem, fiz 644 pontos, viu, galera? No Enem, sem estudar, o pessoal ali, que me dava direito de me matricular na maioria dos cursos que estavam sendo oferecidos, e eu me matriculei no bacharelado em História, porque sempre fui apaixonada por História, mas precisava de uma profissão que rendesse mais ou menos um sustento melhor, por isso que eu fiz Medicina, né? Apesar de ter abandonado e hoje não fazer mais. Pois bem, então, eu queria falar um pouco, você falou aí que eu tenho mais de uns 20 folhetos de cordel publicados, mas não me considero cordelista porque não é minha principal atividade. O cordelista é aquele que faz cordel, que vive do cordel, é como Antônio Francisco, não é? Que é um dos maiores poetas desse estado, é o cara que está ali fazendo folheto, fazendo poema, vendendo folheto, é como várias pessoas que militam na área do cordel. Esses recebem o nome de cordelista, e não eu, uma deslumbrada que escrevo outras coisas e que, vez por outra, escrevo um cordel para me distrair, porque domino a técnica, porque fui criada escutando esse tipo de verso e faço com facilidade. Muito bem. Além disso, do cordel, eu tenho 3 livros de crônicas. Um deles é esse mais novo,
que também publiquei nos meus 70 anos, em 2017, chama-se Notícias da Existência do Mundo. Tenho também o Coração Paraibano, esse tem 70 crônicas em homenagem aos 70 anos. O Coração Paraibano tem 60 crônicas, eu publiquei com 60 anos. E um pouco antes eu publiquei A Agulha do Desejo, porque alguns de vocês se lembram que eu escrevi durante mais de 10 anos na Tribuna do Norte, todo domingo. Escrevi também na revista da Telepesquisa, escrevi na revista RN Econômico sobre internet. Quando ninguém sabia o que era internet, eu já estava com a moléstia conectada, me comunicando com Deus e o mundo, que eu adoro tecnologia, gosto de informática, pego a chave de fenda, abro meus equipamentos, conserto, mudo placa, troco coisa. Eu não tenho nada, nunca na minha família me disseram que uma mulher não podia fazer essas coisas, então eu faço tudo isso. Né? Gosto de matemática, sou a pessoa que tira 10 em matemática, porque nunca me disseram que matemática não era coisa de mulher, que era coisa de homem. Então não sabia que matemática era só de homem e terminei dominando tão bem. Aí eu tive uma criação, felizmente uma criação muito boa nesse sentido. Pois bem, eu tenho os 3 livros de crônicas, eu tenho publicados aí talvez mais de 10 livros, entre 10 e 15 livros. Fica difícil contar, porque alguns são... Ai, que maravilha, eu estava morta de sede. Ave Maria, oh, coisa boa. Ei, gente, com licença, deixa eu tomar um gole d'água. Tá bom. Que maravilha. Então, alguns dos meus livros tiveram duas edições diferentes, por editoras diferentes. Um deles é esse aqui, que o colega falou, A Botija, que é esse aqui, que ganhou o prêmio Câmara Cascudo no ano de 2000. Quero dizer que foi a primeira vez que uma mulher, neste estado, ganhou o prêmio Câmara Cascudo de prosa. Porque tinha 2 prêmios nesta cidade. Quando eu cheguei aqui em 1970, esses prêmios já existiam. Tinha o prêmio Câmara Cascudo de prosa e o prêmio Otoniel Menezes de poesia. Eram essas 2 categorias. As mulheres sempre se faziam poesia. Essa é uma terra de grandes poetas, Lama Média, Miriam Shelley, Marise Castro, Iracema Macedo, agora a jovenzinha Regina. É uma terra de excelentes poetas mulheres. E elas sempre estavam lá se inscrevendo e ganhando os prêmios de poesia. Mas eu não sou poeta. É tão engraçado quando eu digo, eu não sou poeta. Aí um dia desse o camarada levantou-se todo brabo no auditório e disse, e o que a senhora tem contra a poesia? Eu digo, gente, rapaz, não tenho nada, eu apenas não sou poeta. Meu ofício é a prosa. Aí dentro da prosa eu me espalho. Eu até sei escrever poesia, eu até escrevi um livro de poesia que publiquei em 86, numa época muito dark da minha vida, numa época muito punk. Não é? O livro chama-se Bilhetes de Suicida. Vocês imaginam como eu estava. Era barra pesada. Era numa época da minha vida que eu atravessei assim, um oceano de garrafas, eu vivia bêbada. Eu curti muito, minha gente. Não sou santa, não é? E nem gosto de fazer esse papel. Fui uma grande boêmia. O pessoal das antigas, Grilo sabe, Grilo me conhece, Castro talvez tenha pegado ainda uma parte, vocês jovens não sabem o que é boemia, hoje em dia isso não existe mais, todo mundo vai para casa às 7 horas da noite, porque a noite ficou perigosa, né? Mas naquela época, nós éramos donos da noite nessa cidade, nós inventamos a banda Gália, né? Coisas muito interessantes. Pois bem, então eu ganhei o prêmio de prosa, não era poeta, não pratico poesia, pratico prosa, crônica, conto, ensaio, romance, novela, é isso que eu faço. Então, eu tenho 3 livros de crônicas e tenho essas narrativas que... A Botija, que é uma novela com temas que eu vou buscar lá na literatura de cordel, no conto popular, etc. O Monstro das Sete Bocas, que é de 2015. A Botija é de 2006, tem mais de 10 anos. O Monstro das Sete Bocas, 2015. E tem outros livros aí pelo meio, não é? Eu escrevi umas biografias, escrevi umas coisas, mas esses aqui são os livros que eu estou trabalhando, são meus livros de trabalho. Tem um livro de memórias que saiu em 2011, se não me engano, e depois saiu um
um livro sobre literatura de cordel, um ensaio sobre a publicidade na literatura de cordel, chamado Verso Briefing. Então, quem tiver interesse nesses livros, vai lá no meu Facebook, manda um recado. Clotilde, esses livros como é que são? Faz uma pesquisa na internet. Tem para vender em tudo que é de site. Submarino, livraria isso, livraria aquilo, na estante virtual, bem baratinho, porque na estante virtual eles vendem livro de segunda mão. E na editora Jovens Escribas, que publicou meus 4 últimos livros, sendo que esse aqui saiu pela editora 34 de São Paulo. Esses 2 aqui pela editora Jovens Escribas de Natal. Então é uma produção grande, é uma produção que eu me orgulho, que fico feliz. E não é esse sucesso todo, não. É só um pouquinho, viu? Porque eu sou uma escritora muito famosa no meu bairro, aqui eu moro em Petrópolis, e estende um pouco pela Cidade Alta, mas quando desce aqui em direção ao Alecrim, o povo já não sabe mais quem eu sou. De qualquer forma, eu não busco a fama, eu busco o prazer. Eu gosto de escrever. Escrevo porque gosto, porque se eu não escrever, sabe o que é que acontece comigo? Adoeço. Fico doente, porque aquelas coisas, elas fervilham dentro da gente, sabe? Elas moem, elas perturbam, elas incomodam. É como uma coisa entre um comichão entre o couro e a carne. E se a gente não se sentar, a gente que eu digo eu, e der vazão a isso no papel, a gente, então, não consegue paz, não consegue sossego. Todo artista sabe o que é isso. Quem é artista sabe que não pode ficar sem praticar sua arte. Aí você pergunta, mas se lhe tirarem o computador, ou o caderno, o lápis, a caneta, não invento dentro da cabeça. Vou inventando e vou decorando, do jeito que os poetas da minha terra faziam, que compunham tudo dentro da cabeça, antigamente, e a oralidade. Mas como eu ainda tenho direito a meu computador e meus livros, meus cadernos, minhas coisas, eu estou escrevendo. Um dia desses disseram assim, desculpe se eu vou ser um pouco mais longa agora, porque vocês também se alongaram, então vou pagar na mesma moeda. Sou braba, paraibana. Aí, um dia desses, me apresentaram. E aqui é a escritora infanto-juvenil Clotilde Tavares. Eu digo, gente, eu sou escritora infanto-juvenil? Que negócio é esse? Aí fui olhar. Realmente, eu tenho esses 2 livros, A Botija e o Monstro das 7 Bocas, que são, como tudo hoje em dia tem um rótulo, rotularam de infanto-juvenil. Mas eu escrevi para todo mundo. Pessoas de 8 a 80 anos leem esse livro e gostam. Esses 2 livros, porque são histórias que eu fui beber lá na fonte do cordel. E escrevi Natal, a Noiva do Sol, que foi uma encomenda da editora Cortez. O camarada lá da editora Cortez ligou para mim pedindo aquele livro. Quem conhece, o livro é uma história de Natal. Porque a editora liga para você, para quem pensa que escritor é uma coisa romântica, a profissão, a atividade. Não é. O cara liga da editora e diz, Clotilde, eu quero um livro sobre a cidade de Natal, contado na primeira pessoa, como se fosse Natal, narrando a própria história, com 900 palavras, para alunos da 3ª e 4ª série. É assim. Aí você diz, para quando? Eles vão lhe dar uma semana para escrever isso. Aí é pegar ou largar. E não tem um tostão, porque quem ilustra ganha antes, quem faz a ficha catalográfica ganha antes, todo esse povo ganha antes. O escritor só ganha se o livro vendeu, o escritor e o editor entram numa aventura de risco. Então, esse Natal, a Noiva do Sol, não estava assim em casa, eu vou para as escolas, não é? Cadê Carla Alves? Já fui na escola de Carla, as crianças perguntam, Carla está lá atrás, as crianças perguntam, em que a senhora se inspirou? Não me inspirei em nada, foi uma encomenda, não é? Então, eu não me inspirei em coisa nenhuma. Esses 2 aqui, O Monstro das 7 Bocas e A Botija, escrevi porque eu tinha vontade de contar essas histórias. Então eu escrevi. Eu vou ler um trecho dele e depois vou ler uma crônica daquele livro. Não precisa não, acho que eu me viro por aqui. Porque é o seguinte, eu pego essas histórias... Vocês leram o Alto da Compadecida, né? Se lembram da resposta que Ariano deu quando o jornalista disse, espera aí, o senhor, autor do Alto da Compadecida, mas o senhor disse que essa parte aqui do enterro do cachorro foi inspirada em Leandro, de Gomes de Barros. Isso aqui foi inspirado no outro folheto. Isso aqui o senhor pegou não sei de onde. Afinal, o senhor escreveu o quê? Ele disse, a peça. Eu escrevi o livro. E esse livro tem um trecho que
os dois compadres estão viajando a cavalo pelo interior do Cariri. Vão de uma cidade para outra. Vão conversando, né? Vão a cavalo, vão devagarinho, vão conversando. E estão com fome, porque faz tempo, acabou-se o matulão e faz tempo que não aparece um lugar, um lugarejo, uma cidade, uma bodeguinha dessas que tem beira de estrada, não aparece nada. Aí, de repente, um impertiga-se na cela e diz: oxente, compadre, eu estou sentindo um cheiro forte de café. Aí o outro diz: e eu de cuscuz. Pararam as montarias e olharam ao redor. À direita, um riacho corria, manso e preguiçoso, e nele boiavam peixes branquinhos, com a barriga para cima. Ao se encaminharem para a margem, para olhar de perto o que era aquilo, viram que as barrancas eram de cuscuz, quente e já ensopado com leite. Ao lado, havia uma cacimba cheia de café fervendo e já adoçado. E os peixes estavam com a barriga para cima, porque já estavam cozidos e temperados, boiando mansos no rio. Aí eles foram percebendo que tudo ao redor deles era uma maravilha. Barreiras de cuscuz e carne assada, lagoas de mel de abelha, atoleiros de coalhada, açudes de vinho do porto e montes de carne guisada. As pedras, quando foram olhar de perto, eram feitas de queijo e de rapadura. Cacimbas de café havia em quantidade e o feijão nascia já maduro e cozinhado. Mais adiante, no canavial, viram que as canas não tinham bagaço. Dentro era só mel e outras eram cheias de açúcar refinado. Enquanto observavam tudo e se maravilhavam, Samuel Romano rapidamente entendeu onde estavam. Isso é o país de São Saruê, compadre. Eu nunca tinha passado aqui, mas de tanto ouvir falar, reconheci logo. E era falando e recolhendo a comida e bebida que precisavam para continuar a viagem. Eu também já tinha ouvido falar desse país, mas pensei que era conversa do povo. Li um dia essa história num folheto de cordel. De Manuel Camilo dos Santos, sim senhor, completou Samuel. Manuel Camilo, poeta lá de Campina Grande, foi uma das primeiras pessoas que passou aqui e saiu contando a história. Mas eu só não entendo, disse o compadre, como é que isso ainda não foi todo destruído? Como foi que as pessoas ainda não chegaram aqui e não acabaram com tudo isso que aqui há? É porque não é assim, compadre. Isso aqui é um segredo do Cariri, que pertence somente à natureza e às pessoas de bom coração. Uma vez me disseram que só conhece isso aqui quem não quer acabar com isso. Não é a gente que acha o país de São Saruê, é o país de São Saruê que acha a gente quando a gente precisa. Gente, isso que eu faço não é uma releitura, nem é uma recriação. É uma coisa que eu gosto de chamar uma transcriação. Aprendi isso com Augusto e Haroldo de Campos, que a professora Salizete, que estuda essas questões, deve conhecer. Então, você transcria, sai criando através de. Você não recria, você não relê, você transcria. E eu descobri... Bom, então eu, como escritora infanto-juvenil, sem querer, porque eu escrevi essas histórias, virei infanto-juvenil. E agora vai sair que eu escrevi uma história encomendada por Hilde Medeiros. Hilde tem uma editora que publica livros infantis, e me encomendou um livro falando sobre a Paraíba. Eu escrevi As Aventuras de Luluca na Paraíba Encantada. A história de uma menina chamada Luísa, que chama ela de Luluca, que viaja a Paraíba inteirinha. Ficou muito interessante, deve entrar para a gráfica essa semana, mas vai rodar na Paraíba, é claro, não é? Aí agora eu acho que eu devo, com 4 livros, devo estar consolidada como escritora infanto-juvenil sem ser. Mas eu estou escrevendo um romance. Um romance que eu comecei em 2015, e entre 2015 e a data de hoje eu já publiquei esses 2 aqui, e o romance fica capengando nos intervalos. Esse ano eu resolvi terminar. É um romance sobre 2 mulheres, uma da minha idade, mas não sou eu, não é? Não sou eu, é uma personagem, inclusive não parece comigo não, que ela é mal-humorada, chata, irritante, uma mulher de direita. Não é minha, não sou eu.